Olá pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Estamos aqui com uma ideia nova, uma proposta diferente. Peço desculpas talvez aí pelas minhas falhas, estou aqui tateando com essa nova ideia de tecnologia, né? Gosto muito de trabalhar com tecnologia, mas esse gostar não necessariamente é entender tudo de. Então peço desculpas se nesses primeiros vídeos eu ainda estiver um pouco cabulado, né? Ou não saiba trabalhar ainda com o PowerPoint ligado a YouTube, a internet, mas vamos lá. Né? O primeiro passo é vencer, o primeiro obstáculo é vencer o medo. Então estou aqui tentando, da minha maneira, tentar vencer o medo. Então assim, essa aula, que é a pedido da Secretaria de Educação, nesse primeiro momento aí para a gente preparar vocês para um retorno presencial, que também, infelizmente, eu vou ser bem sincero, eu não sei quando que a gente vai voltar, né, mas a gente sempre é otimista e tenta perceber que talvez isso pode ser um pouco mais longe, mas eu quero trazer para vocês aqui uma ideia para a gente se aproximar um pouco mais. Então, talvez a tecnologia e assim por diante. Esse vídeo vai ficar postado lá no meu canal. Exatamente, gurizada. Eu montei um canal no YouTube para a gente poder... Peço desculpa. Para a gente poder interagir. Então, essa aula de pré-história era uma das aulas que seriam planejadas logo na sequência do que nós iríamos trabalhar na aula presencial, certo? Alguns tiveram, inclusive, já o privilégio de ter essa aula, então eu estou dando um reforço para aqueles que viram e para aqueles que não puderam ver na hora certa, no tempo certo, ela vai estar gravada lá no YouTube, né? Então vocês vão poder acessar o quanto quiser, o tempo que quiser e assim por diante. Claro que se a gente for aperfeiçoando os vídeos, eu vou deletar esse e vou colocar o melhor. Mas a ideia é que esses vídeos sejam vídeos curtos aí com duração no máximo de 30 minutos, né? Porque tendo em vista que os vídeos que obtêm bastante sucesso aí na internet, e aí a gente começa a ler, escrafunchar e pesquisar um pouquinho sobre o assunto, né, de videoaula e assim por diante, são aquelas videoaulas mais curtas, excetuando aquelas videoaulas que são gravadas ao vivo na aula e depois o professor só dá uma editada boa ali e bota no foco, tá? Essa aqui não, estou fazendo aqui no fundo da casa da minha mãe e tal, para a gente tentar diminuir os problemas. Veja que eu me mexo bastante, porque eu estou me ajeitando ainda. Não é algo muito simpático eu ter que estar conversando com o computador e o olho do computador é aqui, ó, a câmera. Não estou muito simpático a isso, eu gosto de olhar o olho no olho dos seres humanos, não do computador. Mas a gente vai se aperfeiçoando, certo, pessoal? Então vamos começar essa aula. O slide primário dela ali, né, tem duas coisas que a gente pode fazer uma análise. A primeira análise é essa foto aqui onde o cursor está passando, né, essa imagem, clássica imagem extraída do pensamento do Charles Darwin. Lembra do cientista inglês que eu falei para vocês, o Charles Darwin, que queria entender a evolução da espécie humana, e ele escreve um livro que se chama A Origem das Espécies, a seleção natural, né, e aí a evolução das espécies, a origem das espécies. O nome do livro é Seleção Natural, Charles Darwin. E aí essa foto, essa imagem, melhor dizendo, é aquela clássica imagem que o homem evolui do macaco até chegar aos nossos dias atuais, certo? É a clássica imagem da evolução humana. E aí a gente pode entrar em alguns debates se essa imagem está certa ou não, né? Se tu vai pegar pelo lado do criacionismo, ou seja, o lado que vai abordar a evolução humana sobre o aspecto religioso, essa imagem estaria errada, afinal de contas, sobre o aspecto religioso, principalmente se tu pegar ali o criacionismo cristão, melhor dizendo, o criacionismo é cristão, né? Se tu pegar o livro do Gênesis da Bíblia, só relembrando quando a gente trocou uma ideia rápida sobre a diferença de evolucionismo e criacionismo, vai ver lá que o homem surgiu de Adão e Eva, através da mão de Deus e assim por diante. Né? Pela Bíblia, o homem já nasceu pronto. A humanidade já nasceu pronto. Tá? E é em cima disso, por exemplo, que o Charles Darwin vai questionar. Não, só um pouquinho. Como assim? Que história é essa que a humanidade nasceu pronta? Né? E aí, pegando o gancho do seu questionamento, ele começa então a estudar a adaptação natural, a seleção natural das espécies, e ele acaba chegando a algumas conclusões do tipo, né? Os seres mais bem adaptados
né, são aqueles que permanecem na Terra, né? Dá a ideia de evolução, e aí é outro erro que a gente pensa. Evoluir dá aquela ideia de ser melhor do que o anterior. Não, evoluir não necessariamente é ser melhor, mas sim ser mais adaptado ao ambiente em que vivemos. Então, por exemplo, o ser humano é um ser, na visão do Darwin, em constante evolução, mas de todas as espécies que contemplam a Terra é o mais evoluído, porque é o que mais conseguiu se adaptar ao longo da história da Terra e assim por diante. Tá? Não vou me alongar muito aí. Mas essa é uma clássica, portanto, é uma clássica imagem de livros de biologia, de evolução humana e de pré-história. A outra coisa que nos chama a atenção aqui é essas duas palavrinhas aqui, pré-história. Tá? E aqui a gente tem que fazer uma pausa bem importante para a gente refletir um pouquinho sobre o que é esse conceito de pré-história. Pessoal, pré-história, subentenda-se, pré. O que é pré? É tudo que vem antes. Um exemplo, o que vem antes da escola? A pré-escola. Tá? O que vem antes do conceito? O pré-conceito. Tá? Não entrando no meandro assim da palavra em si, mas só para fazer uma análise morfológica, talvez, gramatical, enfim, da conceituação do pré. Tá? Então, esse termo aqui, pré-história, é aquela ideia, tudo que vem antes da história. Qual é o fator que vai dividir a humanidade da história, da pré-história, melhor dizendo, para a história? Se nós fôssemos pensar que a história é um objeto linear, né? É algo passível de pensamento linear. Né? Isso vem em tal data, isso vem em tal data, vem em tal data. É a invenção da escrita. Porém, gente, é importante ressaltar que esse termo pré-história caiu em desuso. O que é cair em desuso? Não está mais certo? Estamos caminhando para isso. Né? Quando tu fala que o termo não está mais em uso, né? Às vezes param uns mosquitinhos aqui, não estou acostumado. Voltando. Quando o termo está caindo em desuso, é que ainda falta alguns firmamentos científicos, talvez, para demonstrar, de fato, esse termo aqui não se usa mais. Tá? E qual é o termo, então, que se usa, já que não se fala mais em pré-história? O termo que se usa é período dos povos sem escrita. E a gente pode fazer uma concepção bem básica. Quer dizer, então, que se antes da história, quando não se existia escrita, portanto não existia história, essa é a primeira reflexão que os historiadores e filósofos, enfim, os pensadores da área das ciências humanas fazem. Né? Claro que houve. Tanto é que houve que como é que a gente tem o conhecimento antes da escrita? Através da arte rupestre. O ser humano, né, os hominídeos, passavam ali o seu conhecimento às próximas gerações através daquilo que eles gravavam em desenhos nas artes rupestres. Né? Desenhos esses, muitas vezes, que eram feitos com sangue de animais, né? Com mistura de barro e água, que seria uma argila talvez aí, e que os historiadores, arqueólogos, enfim, foram descobrindo ao longo do tempo, porque as condições climáticas de determinadas cavernas favoreceram para que aquelas imagens que ficaram nas pedras gravadas não fossem deterioradas com a ação do tempo. Né? Estamos falando aí de milhares de anos. Outro tipo de elemento que eles usavam, além da argila, do sangue de animais, o próprio sangue de menstruação. Né? É algo nojento tu parar para pensar e usar o sangue de menstruação? Claro que é, eu não quero que vocês façam essa reflexão. Embora eu falando isso, eu garanto que tem muita gente que pensa algumas cenas do que seria utilizar o sangue menstrual para passar nas pedras e tu ali passar uma mensagem. Certo? Então é algo que é importante a gente fazer essa reflexão. Então, período dos povos sem escrita. Não é porque eu não sei escrever, é que eu não vou deixar um legado para a humanidade. É a mesma coisa, quem tem parente analfabeto, vô, vó, bisavó, e que conheceu e que sabia que eram analfabetos, como é que o conhecimento era passado? Né? Através da oralidade. Essas pessoas não deixaram um legado para as gerações futuras? Deixaram, só que não da forma escrita, né? Que é a mais usual. Mas hoje em dia, por exemplo,
a história também não trabalha só com a escrita como sendo a fonte documental para o historiador, para olhar lá e dizer, isso aqui é um documento, né? Tem várias outras formas. Essa aqui que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, o registro visual é um documento histórico. O registro auditivo, supondo que eu tapasse a câmera e continuasse falando, é um registro histórico? É. Visual? Não. Auditivo, e não é escrito, certo? Então, é nesse sentido que o termo pré-história está em desuso, caindo no desuso, como a gente fala, se é que já não caiu, porque ainda... Por que eu falo ainda se é que ainda não caiu? Porque se a gente pegar alguns livros ainda, vai estar lá o título, como o início de tudo, né? Depois da introdução dos estudos históricos, que a gente começa a perguntar por que estudar história, o capítulo então logo seguinte começa o estudo da humanidade ali no espaço no tempo, tá lá no título, pré-história. Tá? Então a gente ainda observa isso em alguns livros didáticos que tem essa menção. Mas já fica sabendo que o termo pré-história está em desuso, futuramente talvez vocês já não vejam mais esse termo nos livros e vão ouvir falar em período dos povos sem escrito. Naquela ideia, retomando. Não é porque eu não sei ler nem escrever que eu não vou deixar um legado para as gerações futuras. Feito isso, vamos passar ao nosso primeiro slide. Lembrando então que, deixa eu abrir todos os slides aqui, opa, volta. Lembrando que o período da pré-história basicamente se divide em dois períodos. O paleolítico, que é esse que está na tela aí agora, e o neolítico, tá? O que é o paleolítico? Período da pedra lascada. Paleo, lasca, litos, pedras, que vai mais ou menos aí de 6.000 anos antes de Cristo até 10.000 anos antes de Cristo. E aí a gente para um pouquinho para retomar e olha, 600.000 até 10.000, decresceu, né? Sempre lembrando os anos anteriores a Cristo há um decréscimo. Lembrando também, os caras da pré-história, enfim, daquela época, sabiam que Cristo ia vir e aí já começaram a contar o tempo decrescendo? Não, esse tempo foi calculado posterior com várias formas de datação, entre elas a análise de objetos, a análise de cultura material humana através do carbono 14, que é uma propriedade química que os paleontólogos, arqueólogos, geógrafos, enfim, o pessoal que trabalha mais com essa área utiliza bastante, certo? Então, nessa estimativa. Então, essa estimativa que a gente trabalha por aproximação pode ser muito mais que isso. Pode ser 700, 800 mil anos até 5, 6, 2 mil anos atrás. Então, essa estimativa ela é aumentada. Mas o fato é que o paleolítico, período da pedra lascada, que nem está ali no primeiro tópico, uma das coisas importantes é que se diga é refletir um pouquinho assim, ó, gente, história é uma coisa que a gente não pode decorar e a gente tem que refletir. Tinha supermercado, tinha shopping naquela época, tinha lugares para a gente comprar as coisas? Não. Tinha circulação monetária, dinheiro? Não. Né? Então, como é que a humanidade sobrevivia? Está ali no segundo item, ali ó, onde o cursor do mouse está passando. Ó. Da caça, da pesca e da coleta. Ou seja, o ser humano caçava aquilo que o ambiente lhe proporcionava, pescava aquilo que o rio, em determinadas épocas do ano, dava e coletava aquilo que a natureza lhe ofertava. Dali um pouco, né, o clima muda, né? Vamos pegar por nosso exemplo aqui, se nós, gaúchos, vivêssemos nesse período do Paleolítico. Para começar, a gente nem ia saber o que é gaúcho, que a gente não ia falar. Tá? Melhor dizendo, a gente não ia concatenar as ideias, nem os sentimentos e assim por diante. Mas vai lá, a nossa região aqui sul, ela não é calor o ano todo. Né? Por exemplo, lá em março, quando estourou a pandemia, nós estávamos... Qual era a roupa mais usual? Roupas leves. Chinelo, bermuda, camiseta. Hoje, né, estamos em 2 de junho de 2020, às 14 horas e 7 minutos, que é o momento que eu estou gravando o vídeo, né? Tá frio, tá fresquinho, né? Eu aqui, ó, tô usando um casaco. Espero que vocês também estejam bem agasalhados, certo? Por quê? Porque o clima nos propicia isso. Mas hoje o que faz a gente não ser nômade é porque a gente tem supermercado, a gente tem lugares que a gente pode ir e faz com que a gente fique sedentários. Além da nossa casa, que é um lugar acolhedor, né? Deveria ser pelo menos um lugar quente, assim por diante. Então nos faz sedentário. Naquela época não. Na caça, na pesca e coleta, né?
quando mudava as estações do ano, mudava todo o hábito dos hominídeos, né? Tu vai em rio, por exemplo, tem geada, a temperatura do rio muda, o peixe, com seu instinto e com suas várias terminações nervosas, e a biologia explica, e mecanismos, faz com que ele vá migrar para outros lugares, para outros rios, né? E não vai pensar o peixe saindo caminhando, né? Ou voando, não, vai através da água. Ou muitos morrem. Obviamente não se adaptam, lembra a ideia do Darwin, adaptação, evolução. E acabam morrendo, né? A caça é a mesma coisa, a caça vai procurar outros alimentos em outros lugares, porque hora fica muito frio, hora fica muito calor, é que nem aquela ideia, os pássaros não migram a cada estação do ano para outros lugares, porque lá eles vão buscar o quê? Alimento e abrigo. É a mesma coisa a humanidade, né? Nós então estávamos em constante mudança, logo nós éramos considerados nômades, né? Não tínhamos uma residência fixa, e aí sempre lembrando, residência tu não vai pensar que é uma casa com janela, com gatunete, escambau e água encanada, barará. Não, né? Diga-se de passagem, hoje, inclusive no nosso país, ainda temos pessoas com dificuldades nesse sentido também, que não tem água encanada, que não tem uma luz elétrica, a não ser aquela roubada, para poder se manter. Imagina lá na pré-história, não tinha nada disso, era uma caverna nutrida com fogo e assim por diante, tá? Isso é outra coisa importante que eu coloquei ali no terceiro tópico. Então, nômade é aquele que não tem um lugar fixo de moradia. A outra coisa importante que acontece, que eu acabei citando para vocês aí, é a descoberta do fogo, né? O fogo vai ser extremamente importante. Já comecei elencando um adjetivo para a descoberta do fogo. Aquecer o ambiente de moradia, tá? Segundo motivo, o fogo, pessoal, se tu tá num acampamento, ele espanta os animais, né? Mosquitos, assim, de pequeno porte e animais de grande porte também. Além de servir para cozinhar alimentos, né? Diga-se de passagem, a utilização do fogo para cozinhar alimentos, a carne, por exemplo, é um dos responsáveis por nos mantermos aquecidos. E a carne, quando aquece ela no fogo, obviamente, ela gera gordura. E a gordura serve para quê em dias frios? Ela gera o tecido adiposo, que é o que nos protege do frio. E aí a gente faz analogia, por que a pessoa, quando é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais gordinha, sente, via de regra, menos frio que o magricelo. Porque tem mais tecido adiposo. E onde é que a gente consegue isso? Através do aquecimento dos alimentos, principalmente proteico, de matriz proteica, né? Carne, por exemplo. Então, a questão do fogo aí é muito importante, além de servir de arma, né? Tu poderia muito bem, num ataque de algum inimigo, taca ele na fogueira e tu resolve a parada, né? E é uma arma, por isso que inclusive até hoje a gente usa a questão da explosão da pólvora. Qual é o termo? Arma de fogo. Não vai pensando também que os caras desenvolveram revólver naquela época, mas uma lança, desculpa, incandescente é uma forma de proteção, certo? Bom, eles viviam em grandes grupos, porque afinal de contas a humanidade precisava viver em grandes grupos para poder se proteger, né? E até para ajudar na caça de animais de grande porte. Aquilo que eu digo, o mamute, qual é o tamanho do mamute? É aproximadamente o tamanho do elefante, um pouco menor talvez. Animal selvagem, né? Felinos de várias espécies, de vários gêneros. Vai caçar um desses animais sozinho, né? Só com uma lança, para ver o que te acontece. Provavelmente nós não estaríamos aqui para contar literalmente a história, tá? Não esquece que um dos fatores que faz com que o homem se adapte e seja um dos seres mais evoluídos da face da Terra é justamente a inteligência. Além do instinto que todos os animais têm, inclusive nós seres humanos, nós temos uma vantagem a mais em relação aos outros todos os animais, que além do instinto nós temos o quê? A capacidade intelectual. E essa capacidade intelectual é que mais tarde vai fazer com que a gente articule a fala, depois uma escrita e saiba administrar os sentimentos, né? Saber diferenciar o amor do ódio, a alegria da tristeza e assim por diante. Então a inteligência é um fator bem preponderante para que nós possamos estar hoje aqui eu conversando com vocês, né? O computador é fruto de uma inteligência. Um conjunto de seres humanos pensou o computador. E outros inventos, né? Para mim, na minha humilde opinião, a grande invenção da humanidade é a luz elétrica, né? Que
com a luz elétrica, faz uma pá de coisa. Inclusive, tu compacta uma biblioteca inteira num aparelhinho chamado computador. Tá? Bom, enfim, gente, aí é a opinião, né? Trocar um pouco para abrir um pouco, ampliar um pouco a conceituação. Também tem ali aquele termo comunismo primitivo. Aí vão dizer, o senhor já está falando de comunista, professor de história é tudo comunista. E se for, qual é o problema? Né? Vivemos numa democracia, afinal de contas. Pessoal, ali, ó, comunismo primitivo é aquela ideia. Qual é a ideia da palavra comunismo? Comunal. O que é o comunal? Tá? Comum, dividir entre todos. Então, se algum dia perguntarem para vocês, você é comunista, vou dizer, na pré-história, porque o comunismo só existiu na pré-história. O comunismo primitivo. Qual é a ideia do comunismo? É quando não tem a presença do Estado. Qual é o Estado? Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Não, o Estado é aquela ideia onde tem uma elite que tem determinado privilégio para manter, e para se manter no poder ela usa uma força coercitiva, pode ser as leis, as regras, inclusive a polícia para manter essas regras, para que o resto da população fique subserviente à elite. O que é subserviente? Obediente a essa elite. Né? Isso não é comunismo. Isso é qualquer outra coisa. O comunismo é justamente isso. Quando tu não tem a concepção de elite, tu não precisa de um governo que vá reger as elites e te pressionar de cima para baixo. Tá? Isso, infelizmente, não existe ainda na história da humanidade. Tá? Mas o comunismo primitivo existiu. O comunismo primitivo é aquele da pré-história, onde tu não tinha uma concepção ainda de elite e que, portanto, todos dividiam as coisas que ali existiam, alimentos, família, né? Aliás, aqui é importante a gente falar família, né? Em pré-história tu não fala em família, né, gente? Tu fala em grupos de animais. Assim como a alcateia do lobo, assim como a manada de elefante, assim, coletivo de seres humanos, nem imagino que seja, né? Reunião, talvez, sei lá, né? Mas vivíamos num coletivo primitivo, onde não tinha um Estado, não tinha regras, não tinha algo que te diferenciasse para te ser privilegiado ou não em relação ao outro. E era uma sociedade matriarcal. Como é que eu explico esse matriarcalismo? Olhando o Neolítico, que vai ser o período seguinte, onde os homens, por exercerem a força bruta da caça, da pesca e da coleta, começam a se tornar seletivos em torno do seu grupo, em torno do seu clã, que mais tarde a gente vai chamar de família. E aí, a partir daí é que surge a ideia do homem ter o poder e a mulher ser rebaixada ao segundo plano. Por isso que eu digo, quando tem a luta do feminismo, das mulheres, que nada mais é o feminismo, não é o oposto do machismo, sempre lembrando, mas o feminismo ele é a equiparação nas igualdades de direito das mulheres. Essa luta é uma luta que vai demorar bastante, porque afinal de contas essa ideia de machismo, de patriarcalismo, seja o nome que vocês querem dar, surgem lá na pré-história. Claro que machismo e patriarcalismo têm diferença, tá? Importante isso que se diga. Depois, em outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Tá, pessoal? Então, ali, ó. Opa! Passado, então, 5.000 anos, entramos no Neolítico. Período da pedra polida ou lapidada. Como é que isso funciona? Tá? É bem simples. Eu não tenho nenhuma pedra aqui na minha volta. Não. Vou pegar um negocinho aqui. Patrocínio da Frozen. Peguei aqui duas garrafas de boliche da minha filha. Tá? Para exemplificar. Supondo que isso aqui eram duas pedras. Elas, encontradas na natureza na forma normal, a gente chama de lasca de pedra. E a gente utilizaria como ferramenta há 10.000 anos atrás. Certa feita, por alguma necessidade, muito provavelmente, os homens começaram a bater uma pedra na outra, a lascar uma pedra na outra, polir esta pedra, trabalhar esta pedra, para aperfeiçoar esta ferramenta de trabalho. A humanidade levou 5.000 anos para entender que se eu atritar uma pedra na outra e trabalhar esta pedra, eu vou aperfeiçoar as condições de trabalho que eu vou ter. E aí essa pedra passa de pedra lascada para pedra polida ou lapidada. E é nesse momento que algumas modificações vão acontecer. Por exemplo, a agricultura. A humanidade levou 5.000 anos para entender que uma semente de um fruto qualquer que eu comesse, se eu enterrasse ela no chão, ela geraria tantos outros frutos igual àquele que eu comi. Levamos 5.000 anos para isso. E diga-se passagem, né, os estudiosos, né, historiadores, arqueólogos, enfim, o pessoal das humanidades, nem eu falo, cogita muito seriamente que foram as mulheres
que conseguiram desenvolver a agricultura. E a explicação deles é bem factual. Como as mulheres ficavam grávidas e a gravidez as limitavam, né, faziam com que elas ficassem mais tempo em casa, né, fez com que elas desenvolvessem algumas aptidões que os homens não têm. Exemplo, a agricultura. Como enquanto o resto dos homens caçavam, pescavam e coletavam, as mulheres ficavam em casa limitadas de movimento para poder cuidar da prole, né? E vamos combinar que isso também foi algo muito importante para a nossa adaptação, porque os animais, as outras espécies de animais, vamos dizer assim, os bichos já saem prontos, né? Já nascem prontos, tu não precisa educá-los, né? É só tu pegar um filhote de um cachorro, por exemplo, ele sabe direitinho onde é que está a teta da mãe. Aqueles que não sabem acabam morrendo, né? Quando o instinto não fica bem destacado, acaba morrendo. Já o filhote do ser humano, vocês já largaram o filhote recém-nascido para ver se ele vai induzindo até a teta da mãe? Não vai. A mãe que tem que pegar, acolher o filho e colocar no seio, né? Então, fez com que a mulher se desenvolvesse a inteligência muito antes dos homens. A inteligência, o sentimento, a fala, inclusive, está aí outro fator preponderante ao gênero feminino, a agricultura, a fala, inclusive, é escrita, pelo fato que a mulher se sedentarizou mais cedo que o homem, né? O homem continuou caçando, pescando, coletando, e a mulher, as limitações físicas que a gravidez talvez impusessem a elas, né, fez com que ela desenvolvesse outras aptidões, né? E é por isso, por exemplo, tu vai pegar uma mulher, via de regra, a mulher tem mais facilidade. E aí, antes que alguém pense, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Não, gente, eu estou indo pela base científica, eu não estou falando pela boca dos outros, tá? Eu estou indo pelo que a ciência demonstra através de evidências. E como a ciência não é uma religião, vocês já sabem disso, amanhã depois pode se comprovar tudo ao contrário disso que eu estou falando. E aí muda-se de ideia. Não é que nem a religião, que é algo fixo, né? Deus não muda a sua característica divina, não muda a sua característica de ser Deus, mas a ciência muda a característica da humanidade. Então, até as evidências atuais dizem que a mulher desenvolveu a agricultura por isso, desenvolveu a fala por isso, desenvolve os sentimentos por isso, e a escrita por isso. Então, tudo é relegado ao gênero feminino nesse sentido. Então, nós temos aí a agricultura, a sedentarização, porque afinal de contas, agora que tu começa a plantar, a cultivar alimentos, tu não pode ser nômade, tu tem que ficar, tu te obriga a te sedentarizar. O que é sedentarizar nesse caso? É ter um local fixo de moradia. Tu começa a ter essa residência de novo, lembrando caverna, fixa, tá? Porque tu precisa cuidar da agricultura. Imagina que tu fosse nômade ainda, quando tu voltasse, tu não ia ter mais nada ali daquilo que tu estava cultivando. Em cima disso, tu vai ter a domesticação dos animais, né? Vacas e assim por diante, que vão se tornar ferramentas de trabalho também, né? Começa a viver pequenos clãs e entra a ideia do patriarcalismo aí, porque o homem começa a selecionar as pessoas com qual ele vai se relacionar, né? Sob o aspecto sexual, né? Pois ele ainda, como traz a maior, porque nós temos aí a agricultura, mas a agricultura não vai ser algo predominante ainda. Então, a caça, a pesca e a coleta e a força física que o homem empregava dentro do clã na época fazia com que ele se sobrepunha em destaque em relação às outras pessoas. E aí que eu falo que entra a briga das mulheres por um mundo mais igualitário e tal. É uma coisa que não vai ser de agora, mas também a gente não pode cruzar os braços e não fazer nada. Tem que lutar e sair adiante nessa ideia de um mundo mais igualitário, que seria extremamente perfeito, mas infelizmente não é ainda. Outra coisa importante desse período aí, tu vai ter, portanto, aí o invento da roda, né? A roda vai ser algo que vai... O que é a roda se não é tu pegar um quadrado, ou imaginando, né, que seja um quadrado a pedra, e tu ir pulindo, né? Neolítico, pedra polida, pulindo as arestas desse quadrado até ele arredondar, certo? E tu vai ter também outra característica, a DST, divisão sexual do trabalho. Na biologia é doença sexualmente transmissível, né? Para nós historiadores é a divisão sexual do trabalho. É aquilo que eu falei, a mulher começa a cuidar da agricultura, da prole e assim por diante, e os homens continuam na caça, na pesca e na coleta. Bom,
Falando um pouquinho rapidamente, né, da evolução humana, depois eu vou, num outro momento, uma outra aula, eu vou explicar mais paulatinamente, né, mais devagar, a árvore genealógica humana, né? Mas tem aí o Homo habilis, e ele ganha esse nome de habilis porque foram os primeiros a trabalhar com a lapidação de pedras, né? Então, habilis vem de habilidoso, né? Comedor de raízes e carne, né? Porque foram encontrados fragmentos ósseos do Homo habilis e junto resquícios de raízes e carne na dentição do crânio. Eu não vou me aprofundar aqui nessa parte por dois motivos. Primeiro, que o propósito da videoaula é ser 30 minutos, 40, no máximo nós estamos quase chegando, já passamos já de 30 minutos, então não quero me alongar. E porque eu quero fazer um vídeo também abordando a árvore genealógica, tá? Mas então só falando por cima. O Homo erectus, que foi erectus quer dizer em pé, foi o primeiro a ser bípede, portanto, além das outras características que estão ali, que dominou o fogo e assim por diante, né? Mas erectus é em pé, então há 1,8 milhões de anos nós somos bípedes e ainda não estamos adaptados para andar sobre duas pernas. Nos próximos slides eu explico. Certo? Tem o Homo heidelbergensis, que usava a terceira mão é a boca, gente, tá? Depois, no momento da aula da árvore genealógica, eu explico, só estou dando uma geral. E o Homo neandertal, que é conhecido como o primeiro Homo europeu, muito provavelmente também aí com menos melanina no corpo. O que é melanina? É aquele hormônio que, não sei se agora falhou, não é hormônio, mas é o que dá a pigmentação na pele. A pessoa negra tem mais melanina que a branca. E aí, mais uma vez, para os racistas de plantão, que não tem o que fazer, né? Por isso são racistas, a humanidade veio da África, gente. Se a humanidade não viesse da África, nós não estaríamos mais aqui. Por que eu estou dizendo isso? E é importante falar nesses tempos que algumas coisas andam acontecendo no mundo afora, aí quem andou vendo e sabe o que eu estou falando. A África fica no centro do mundo, onde é um dos continentes mais quentes do planeta Terra, já naquela época. Geógrafos explicariam melhor que eu isso, mas é um ambiente mais quente, é o continente mais quente do mundo, onde o Sol incide mais tempo. Quais as características que fizeram com que a humanidade surgisse lá e lá se adaptasse? Duas coisas. O cabelo, né, da pessoa negra é um cabelo mais cheio, que protege, portanto, o couro cabeludo. E a pigmentação, a melanina, né, faz com que a pele escura ela proteja mais do calor, da irradiação do sol. E é por isso que lá na África, quando a humanidade surge, nós conseguimos nos adaptar. Imagina se fosse o contrário. Nós já estaríamos mortos, porque o branco tem muito menos melanina. O cabelo do branco, ele via de regra, ele é mais ralinho, é mais espesso, é mais fino. Seguramente nós já teríamos morrido, se nós fôssemos branco lá no continente africano. Não teve hominídeos brancos no continente africano? Teve, mas se extinguiram. A nossa raiz matriarcal, a nossa raiz matricial, vamos dizer assim, lá o elo perdido, aquele que se diferenciou do macaco, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso no outro vídeo, ele é bem pontual, né? Os arqueólogos, historiadores são bem pontuais. Se nós não tivéssemos uma origem africana negra, nós não estaríamos na Terra. Então, para os racistas de plantão que acham que existe uma superioridade branca do negro, que é uma idiotice, não existe, né? Tá aí mais uma comprovação, mais uma coisa para a ciência derrubar esses preconceitos. Certo, pessoal? É isso, deixa eu voltar para não ficar muito diferente. Não, acho que não fica, não sei. Deixa aqui para vocês ficarem olhando. O Homo neandertal, também conhecido como o primeiro homem europeu, neandertalenses. Certo, pessoal? Não vou pedir para curtir canal, essas porcaria, porque eu não sei. E todo cara que tenta empreender alguma coisa no YouTube acaba falando, dá um like, como é que é, dar um like no canal e essas coisas. Não vou fazer isso, tá? Certo, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Um abraço e